Fala galera, tudo bom com vocês? Tô passando aqui para pedir para vocês, antes de mais nada, que vocês deixem o joinha de vocês aqui nesse vídeo e que também se inscrevam no meu canal. E lá vocês ativem o sininho das notificações para que vocês possam ser lembrados sempre que um novo vídeo for postado aqui para vocês. Vamos para a aula de hoje? Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do roque, tá bom? O que vem a ser o roque? O roque entra nos lances especiais do xadrez. E ele é um lance muito importante, pois ele vai garantir a segurança do rei durante o jogo. O que acontece? O rei, aqui onde ele está, no meio do tabuleiro, né? Aqui no meio do centro do tabuleiro, é muito fácil o rei ser atacado. Então nós realizamos o roque para que ele fique em segurança e que dificulte o adversário poder aplicar checkmate em vocês. Existem dois tipos de roque: o roque pequeno e o roque grande. O roque pequeno, ele é feito com o rei e a torre, tá bom? O rei e a torre dele. Porque nós temos o que? A torre do rei e essa aqui é a torre da dama. Já que a dama fica aqui, né? Então, torre do rei e torre da dama. Então, como que o roque é feito? O roque é o único momento do jogo que o rei pode andar duas casas. Tá bom, gente? É só neste momento do jogo que o rei pode andar duas casas. O roque pequeno, ele é feito em direção à torre do rei. E o roque grande, ele é feito em direção à torre da dama. Então, primeiramente eu vou ensinar para vocês como é feito o movimento. Então, o movimento, o rei vai andar duas casas para o lado e no mesmo lance a torre vem para o lado do rei. Tá bom? E o roque grande, o rei vai andar duas casas sentido a torre da dama, né? Mas o rei aqui então, ó, novamente, ele anda duas casas e a torre, ela vem para o lado do rei no mesmo lance. Mais uma vez, roque pequeno em direção à torre do rei e a torre vai vir para cá. Roque grande, o rei vai em direção à torre da dama e a torre vem para a primeira casa ao lado do rei. Vamos ver um exemplo disso agora? No roque pequeno, o rei anda duas casas em direção à sua torre. E depois a torre é colocada na primeira casa logo após o rei. Já no roque grande, o rei anda duas casas em direção à torre da dama e a torre é colocada na primeira casa logo após o rei. É isso daí. Como vocês puderam ver, é bem simples o movimento. Mas existem algumas situações onde o roque não pode ser realizado. E também existem algumas regrinhas para que você possa fazer ele. Primeira regra é: o roque deve ser o primeiro lance do rei no jogo. Você não pode ter utilizado o rei ainda. Deve ser o primeiro lance do rei no jogo. E também o primeiro lance da torre que você for utilizar para fazer o roque. Então, se você for fazer o roque pequeno, tem que ser o primeiro movimento do rei e dessa torre. Se você quiser fazer o roque grande, tem que ser o rei com a torre e nenhum dos dois pode ter sido utilizados. Por exemplo, você foi lá e capturou um cavalo meu com o rei. Aí depois você voltou com o rei lá para a casa dele. Agora você não pode mais fazer o roque,
porque você já utilizou o rei. Tudo bem? Um outro exemplo. Você foi lá e capturou o meu cavalo e depois, num outro lance, você voltou com a torre para lá. Mais uma vez, nesse caso, você não pode fazer o roque, porque a torre já foi utilizada. Por mais que você não tenha utilizado o rei, se você utilizou a torre, você não pode fazer o roque pequeno. Mas se essa torre não tiver sido utilizada, você poderia, neste caso, fazer o roque grande. Tudo bem? E agora, quais são as situações que você não pode fazer o roque? O roque, ele não pode ser realizado para você fugir de uma situação de cheque. Por exemplo, eu jogo aqui nessa posição bispo B4. Eu dei um cheque no rei branco, correto? Eu estou atacando o rei. Então você não pode fazer o roque para fugir de situação de cheque. Você pode andar com o rei, né? Você pode, se puder capturar com alguma peça, tudo bem. Mas você não pode fazer o roque para fugir de situação de cheque. Se você não pode fazer o roque, tá? Para fugir de situação de cheque, você também não pode fazer o roque, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você também não vai poder fazer. Vamos dar esse exemplo. Você também não pode fazer roque para fugir de situação de checkmate, tá? Porque aqui, ó, não pode andar para cá, não pode andar para cá. Também não pode andar, não dá para bloquear. Então, neste caso, também não pode ser feito roque para fugir de mate. Então, você não pode realizar o roque para fugir de cheque ou de checkmate. Tudo bem? Pessoal, lembrando sempre que quando você for realizar o roque, geralmente esses peões vão estar aqui, no caso do roque pequeno. Então olha o que acontece quando você faz o roque. Olha como o rei ele fica mais protegido. A gente fez uma espécie de castelinho para proteger o rei. Mesma coisa com o roque grande. Porque geralmente ele vai estar nessa posição, ou que seja essa, você vai andar 2 casas e vai colocar. Então você percebe que o rei ele vai ficar dentro de um castelinho e assim ele fica numa posição mais segura. E por fim, a última situação. Lembra que nós falamos que a gente não pode colocar o rei em situação de cheque? Vamos dar um exemplo? Se a minha torre estiver aqui, eu não posso fazer esse lance. Lembra que eu não posso colocar o meu rei em perigo? Pois bem, se eu não posso colocar o meu rei em perigo, nessa situação aqui, a branca não pode realizar o roque. Por quê? Porque concorda comigo, o roque pequeno, né? Que para fazer o roque pequeno, o rei vai passar aqui na casa F1. O rei vai ter que passar aqui, não é isso? Ele vai andar 2 casas, ele vai passar aqui e vai vir para cá. Mas não importa que ele vai parar aqui. Para ele vir aqui, ele passou aqui. Então, no momento em que ele está passando por aqui, ele está ficando em xeque. Então, nem que seja por um momento, você está colocando o seu rei em situação de xeque. Então você não pode, neste caso, fazer o roque pequeno, mas você pode realizar o roque grande, tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa agora com o roque grande. Vamos dar um exemplo para o lado de lá. Mais uma vez, se o rei for andar aqui para o lado da torre, concorda que ele vai ter que passar aqui na casa D1? Quando ele passa aqui,
ele está entrando em xeque. Por mais que você vai vir para cá, você está, né? Você passou com o rei em situação de xeque. Então você, neste caso, não poderia realizar o roque grande, somente o roque pequeno. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, mas antes de encerrar o vídeo, vale sempre a pena lembrar o seguinte: é muito importante que vocês realizem o roque o mais rápido que vocês conseguirem, de preferência no máximo entre os 10 primeiros lances, pois assim você vai garantir a segurança do seu rei e vai ter tranquilidade para realizar o ataque no adversário. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos e nos vemos na nossa próxima videoaula.